para quem não me conhece, eu sou Rafael Lira, estou como presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Pinheiros, e essa é uma iniciativa da subseção para que a gente possa contribuir com a sociedade pinheirense, e a gente tem atingido nas outras aí pessoas que são de fora também, isso é muito bacana, para que a gente possa enfrentar juntos essa pandemia que tem mexido em todas as áreas do direito e também fora do direito, né? Então, essa é a segunda palestra que a gente realizou. Eu queria só passar as regras, já tinha falado isso, mas vou deixar frisado aqui. As pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, se manifestem no chat. Eu vou colocar em ordem de manifestação para, ao final, vou habilitar o microfone de cada pessoa para que possa fazer sua pergunta direcionada ao palestrante que preferir. Então, eu peço que, por favor, tentem ser o mais breve possível nas perguntas, para que elas sejam diretas e seja possível que as respostas tenham mais tempo para serem feitas. Tá? Problemas técnicos que eventualmente surjam também podem colocar no chat, eu vou tentar ajudar na medida do possível, mas já adianto que eu sou péssimo nisso, eu dependo absolutamente do pessoal do TI. Queria agradecer, num primeiro momento, aqui ao presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB Pinheiros, Dr. André Félix Micota, que aceitou esse convite de participar desse projeto da Cultura e Eventos e conseguiu aí reunir professores muito bacanas, muito interessantes, com currículos bem encorpados para que a gente possa ter uma discussão bem aprofundada. Então, eu passo a palavra ao professor André para que conduza, ele vai ser o moderador da live, que conduza da forma que bem entender. Com a palavra, doutor André, obrigado, viu? Bom, muito obrigado, doutor Rafael, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, sempre ajudando bastante a OAB Pinheiros, a comissão, em especial a Comissão de Direito Tributário e Constitucional. Nós sempre agradecemos o seu apoio e esperamos promover mais lives como essa que nós estamos iniciando agora. Bom, o tema é um tema bastante novo, né? Porque ninguém esperava uma crise dessa, né? Era inimaginável que a gente ia passar por uma situação dessa. Então, é a Covid-19, licitação e contratos administrativos. Vamos ter hoje, falando sobre o assunto, o professor Augusto Lewin, dois grandes amigos, né? O professor Augusto Lewin e o Paulo de Tarso Neri, amigos que a docência me trouxe. O assunto é bastante novo, é uma novidade, né? Tanto de forma doutrinária, e vamos testá-lo na prática, né? Poucos conhecem, porque é bem novo. Então, quem vai começar falando será o professor Augusto Lewin. Ele tem aproximadamente de 15 a 20 minutos para falar sobre contrato, a licitação e o Covid, né? E depois o professor Paulo de Tarso Neri falará sobre os contratos, administrações e o Covid. O professor Augusto Lewin, ele é mestre em Direito pela PUC, procurador legislativo do município de Taboão da Serra e professor universitário. Então, professor Augusto, é uma coisa muito interessante do professor Augusto falar, é que todo mundo deixa o microfone desligado, né, para não dar microfonia, e depois quando... Oi, fala, doutor Rafael. Todo mundo já devidamente boicotado. Então tá ok. Maravilha. Então, professor Augusto, a palavra é sua. Em primeiro lugar, boa noite, né? Praticamente noite. Agradeço, André Félix, esse convite feito à Escola do Legislativo da Câmara de Taboão da Serra. Somos amigos de docência, sim. Eu admiro muito você que é presidente da Comissão de Pinheiros, você que é mestre, doutor pela PUC, teve como mestre durante seu doutorado, né, Carrasa, o professor Paulo de Barros Carvalho. Então,
É uma honra estar aqui. Agradeço ao Dr. Rafael também pela oportunidade e, antes de tudo, me coloco aqui como eterno pupilo e discípulo também do professor Paulo de Tarso Neri. Agradeço a todos os presentes aqui também e vamos iniciar aí, tema tormentoso, Covid-19, à luz da nova legislação, a Lei 13.979 de 2020, e se licitação, via de regra, é um tema espinhoso para as pessoas, os operadores do direito que ficam no dia a dia ali, agora com essa legislação ficou um pouquinho mais complicado. Começando pela Constituição Federal, o artigo 196, de maneira geral, determina, junto com o artigo 6º, que todos têm direito à saúde. E no artigo 198, a Constituição Federal determina que a administração pública, o Estado, não pode se eximir desse dever. E daí fica uma situação complicada, em que, para licitar, demora-se um tempo. A licitação no Brasil ela é extremamente democrática e, de repente, nos vemos numa situação de quarentena, confinamento, em que a administração pública sequer tem meios para licitar. Preciso recordar também que veio em bom tempo o decreto 10.024 de 2029, que passou os pregões no âmbito federal para pregão eletrônico. Isso facilita muito essa mecânica. E esse pregão no âmbito eletrônico, ele faz com que a administração pública tenha uma celeridade muito grande. Qual é a questão? Alô? Professor Augusto, o pessoal está manifestando aqui que o áudio do senhor está um pouco baixo. Podia falar um pouco mais próximo do microfone aqui? Acho que ajuda. O áudio... Não, mas melhorou ou não? Vamos... Para mim melhorou, para mim já estava bom. Eu vou ver as manifestações aqui, qualquer coisa melhorou. Recebi a informação aqui que melhorou. Como está o áudio agora? Melhorou? Melhorou o áudio? Está ótimo. Ah, então tudo bem. Então vamos lá. Começando rapidamente, né? Covid, uma situação inusitada para todos nós, e aquilo que já era altamente complexo, como o dever de licitar do Estado, tornou-se muito difícil nessa circunstância. Para a sorte da União, o decreto 10.024 de 2009 determinou que a regra de licitar no âmbito da União é pela via do pregão eletrônico. Então, nessa situação, não fica tão difícil. O problema é que a legislação nova desse ano, a 13.979, de combate ao Covid, ela traz a dispensa, que, para quem não conhece a dispensa, a administração pública, quando o valor é baixo, até R$8.000, para obras e serviços até 15, ela simplesmente faz a compra direta, o contrato administrativo. Muitas pessoas estão pensando que essa circunstância ela é uma regra, mas ela não é, tá? Porque existe dentro da própria Lei 13.979 a possibilidade de pregão. E numa análise da legislação e da doutrina já disponível, fica a dúvida, quando eu uso pregão e quando eu uso dispensa? Há alguns juristas que estão pensando que a dispensa ela pode ser usada a qualquer momento, em qualquer circunstância, que basta ficar atento à emergência do artigo 4º da Lei 13.979 e que tudo está certo. Não é bem por aí. Existe, sim, uma presunção de calamidade pública, existe, sim, a necessidade de aquisição de bens, porém, o artigo 4º da legislação, ele fala de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos de necessidade internacional. Então, a lei, ela traz como requisito, do meu ponto de vista, e eu aceito até ser contraditado, bens
de necessidade de âmbito internacional. Então, para que você faça a compra direta e que não faça uso da licitação pelo meio do pregão, precisa se encaixar nessa situação. E, Augusto, o que você pensa? Eu entendo que respiradores, máscaras, são bens necessários. Aliás, entra aqui até algo pontuado pelo professor Paulo de Tarso Neri da requisição administrativa. Às vezes a necessidade é tão grande daquele bem em que não existe a possibilidade de compra direta. A administração pública, diante daquele bem, ela requisita. O que é requisitar? Ela vai diretamente na fábrica e toma para si aquele bem. E, posteriormente, a administração pública acaba fazendo o pagamento. Augusto, você entende que é a melhor solução? Num começo de pandemia, eu não vejo sentido. Mais para frente, quando houver escassez de bens e os fornecedores evitarem a venda, aí sim eu entendo que pode-se partir para uma requisição administrativa. A requisição ela é muito agressiva, ela acaba entrando dentro da propriedade particular. O Estado invade essa esfera, lembrando que a nossa Constituição ela é cidadã. E na Constituição cidadã, a propriedade tem uma função muito relevante. Existe a função social da propriedade? Sim. Só que, antes de tudo, ela deve ser respeitada. Como a requisição administrativa está inserida no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, a Lei 13.979, de 2020, da pandemia do Covid, reforçou, para deixar bem claro que o Estado, numa situação extrema, pode pegar bens do particular. E volto a repetir, situação extremada. Já vi no noticiário alguns prefeitos que simplesmente saem tomando bens. Muitas vezes eles não têm nenhum paciente. E o administrador público, ordenador de despesas, antes de tudo, ele precisa recordar que ele presta contas ao Tribunal de Contas do Estado, da União e muitas vezes do município. E se você me perguntar, Augusto, como você resolve essa situação da requisição administrativa? Firma-se um contrato posterior? Não sei, resolve-se pela arbitragem, que agora é possível na administração pública? Todos são caminhos válidos. O problema é ficar inelegível, improbidade administrativa, situação de corrupção para as empresas, que elas ficam à mercê da lei anticorrupção, da LIA. Então, muita atenção. Você que muitas vezes está aí, agente político, e sente-se tentado a ir pela requisição administrativa. Então, vamos lá. Augusto, vou te perguntar uma coisa. Com relação à dispensa, é necessário fazer estimativa de preços? Sim, a própria legislação prevê uma sequência. Você pesquisa em sites do próprio governo, em mídia especializada. A própria legislação parece até contraditório, prevê o quê? A possibilidade de dispensa dessa pesquisa de preços, mas eu não recomendo, porque com o mundo globalizado e com a internet, é muito fácil, diante de uma fiscalização, que seja detectado o quê? Uma falha naquela dispensa de licitação. Porque, em tese, o que o agente político tem naquela licitação é o quê? A estimativa de preços e o contrato em si. Então, eu, Augusto, entendo que é essencial, sim, a pesquisa prévia de preços. Por mais ineficiente que seja, e somente em situações extremadas, que a própria lei fala que se pode justificar a ausência de estimativa de preços, que se faz. Mas eu entendo que essa circunstância, na prática, é praticamente impossível. Essa justificativa deve ser muito bem usada para que se coloque ali dentro o preço. O preço é essencial, tá? Não deixe de fazer isso. Outra circunstância, saindo um pouquinho, temos o pregão.
né, batizada aí pelo professor Paulo de Tarso Neri de pregão express. Temos prazos reduzidos pela metade. Darei um exemplo para vocês aqui. Se um prazo, por exemplo, for de 15 dias, você acaba reduzindo ele o quê? Tira-se um número e reduz-se ele para metade. Você teria o quê? 14, 7. Esse é um exemplo. Temos prazos o quê? De 3 dias. E tudo conta-se pela metade. Qual é a intenção? Que o administrado, que o munícipe, ele tenha acesso a todo tipo de bem. Com relação ao pregão express, eu entendo que boa parte da necessidade de bens acaba se encaixando aí. O administrador público, diante da lei de improbidade administrativa, inclusive do abuso de autoridade, temos uma série de normas novas, a necessidade de acesso à informação, né, e disponibilização, inclusive, de tudo nos sites e publicação nos diários. O que ele precisa fazer? Ter cautela. Será que cesta básica ou produtos alimentícios são produtos de necessidade de âmbito internacional? Muitos dirão o quê? Que sim, e outros que não. Caberia uma dispensa? Pode ser que sim. Contudo, eu entendo que a cautela se faz essencial. Quem fizer o pregão express não tem nada a perder. Lembrem-se, a Lindbe trouxe a possibilidade de erro grosseiro favoravelmente ao servidor público no seu artigo 28. Só que cuidado, não adianta ficar desafiando a sorte. Aqui no estado de São Paulo, principalmente, os agentes de fiscalização, eles são muito rigorosos. Eu não sei como está no seu estado ou na sua cidade, que talvez você tenha um tribunal de contas municipal local. Com relação ao pregão e empresas inidôneas, aqui vem uma situação interessante. Eu vi muita gente falando que, a partir de agora, nessa situação temporária de Covid-29, pode-se contratar empresas inidôneas. Augusto, isso é verdade? Eu falo para vocês, é uma meia-verdade. Porque dentro da própria legislação, seria um tipo de inexigibilidade. Para quem não se recorda, a inexigibilidade de licitação é quando você tem um único fornecedor, por exemplo. Não existe a possibilidade de competitividade. Então, o que se faz? Pega-se aquele fornecedor. E essa possibilidade de contratação de empresa inidônea situa-se apenas nesse sentido. Se for a única empresa fornecedora daquele bem, aí sim, o Estado a contrata. Se não, segue-se a sequência normal, tá, de uma licitação. A empresa precisa o quê? Ser desclassificada. Aliás, precisamos nos atentar também à habilitação da licitação. Ela ficou bem simplificada. Para vocês terem uma ideia, exigências fazendárias, como certidão fiscal, agora são dispensadas ante a emergência. Tá bom? Existe ainda, vamos imaginar, no ato de contratação dessas empresas, peça certificações de praxe, sim, só que de maneira bem simplificada, para que não te crie um problema para contratar aquela empresa. Tá? Você que faz a licitação, muita atenção, não exija tanto como você exige normalmente. A própria legislação aqui, ela te permite o quê? Uma certa, entre aspas, leniência, tranquilidade ante a gravidade e emergência de necessidade de bens. E temos uma outra situação também com relação a estudos prévios. Como eu faço estudos prévios? Aqui eles estão dispensados. E isso faz muito sentido, porque se os próprios profissionais da saúde, cientistas, eles têm dúvidas com relação a alguns medicamentos ou até alguns equipamentos, como
a comissão de licitação colocará um estudo prévio certo, fechado, perfeito? Fica difícil, praticamente impossível. Além dessa situação de estudo prévio que colocamos aqui. E, Augusto, como ficam as demais contratações da administração pública? Já até tinham me perguntado isso antes. Vou usar essa legislação, só vou de pregão express e dispensa. Não. O pregão express, com prazos pela metade, e a dispensa, você só usa para bens necessários do Covid-19. Tome muito cuidado com isso. As suas licitações seguem o rito normal. A administração pública, para quem não sabe, é o maior tomador de bens e serviços. Então, para outras situações não tão urgentes, até porque boa parte dos agentes públicos estão em quarentena, e isso será objeto do professor Paulo de Tarso Neri também, a licitação segue o seu rito normal. Tá? E muito cuidado, você que é chefe de licitação, diretor de departamento de licitação, não deixe de lado suas licitações, cuidado com seus prazos. Fique muito atento, porque a vida segue. E muitas vezes está acabando um contrato seu, ele poderia ser prorrogado, às vezes há uma necessidade de aditamento e você não o faz. Tá? Então, não se esqueça de continuar licitando na modalidade que for. Outro detalhe que eu achei muito interessante aqui da legislação foi a possibilidade do quê? De termo referenciado simplificado e projeto básico simplificado. Normalmente é o terror de quem monta a licitação, os projetos básicos, os projetos executivos, a execução da obra, porque a fiscalização é muito rigorosa. Então, agora tudo é simplificado e a legislação fica ao seu lado, facilitando bastante. Outra situação que tome muito cuidado, essa do valor acima do estimado. Cuidado, vai devagar, justifique com muita atenção. Senão fica muito fácil em que se enquadre em situação de improbidade administrativa, tá bom? Tanto para a empresa quanto para o servidor público, ordenador de despesas, agente político, e inclusive para a empresa. A empresa precisa recordar que a Lei 12.846 de 2013 trouxe a anticorrupção, a lei anticorrupção que mexe, antes de tudo, no bolso da empresa, para que ela entenda que participar de conluios com agentes públicos não vale a pena. Então, muito cuidado. Empresa, você que é dono de empresa, está animado, participando desses pregões eletrônicos, tome muito cuidado. Tá? Tenha sempre cautela. Nós que somos da OAB, o que eu te indico? Procure um advogado especialista em direito administrativo. O momento é bom, o momento é interessante, mas antes de tudo, cautela para ambos os lados, tanto para a administração pública quanto para os fornecedores. E aqui eu termino minha parte. Agradeço muito. Bom, parabéns, Augusto. Foi bem clara a sua exposição. Eu até vou aproveitar, não é o certo, né? Não vou seguir o roteiro. Tirar uma dúvida. Você falou que em questões emergenciais, como nós estamos passando agora, então as empresas podem ser contratadas sem certidão negativa de débito? Porque ninguém vai ter certidão. Quase ninguém vai ter. Olha que interessante. Sim, as empresas estão dispensadas dessa contratação. A habilitação foi facilitada. Tá? Qual é a única certidão que não é possível, que a legislação aqui prevê e foi muito clara? Com relação à Seguridade Social. Tá? Com relação à Seguridade Social e, ao mesmo tempo, a certidão trabalhista também, daquela que proíbe trabalho noturno, insalubre, perigoso, tá? Para o menor de idade, tá? do artigo 7º da Constituição Federal. Tá bom? Ah, maravilha. Tá bem claro. Porque eu acho que vai ter uma dificuldade daqui para frente, né?
as empresas conseguirem CND, porque está todo mundo sem dinheiro, né? A maioria das empresas, tirando a de comestíveis e medicamentos, ninguém está obtendo receita. Doutor André, uma interrupção pequena antes de você passar a palavra, só uma ativa para todo mundo. Eu não sei o que houve aqui nas configurações, mas apesar da gente ter um pacote com número ilimitado de pessoas, parece que está limitado a número de 100 aqui. E eu conversei com o TI e ele disse que para ele poder mexer, teria que ser fora do ambiente da live. Então, peço desculpas aqui em relação a isso. Para as próximas, acho que a gente não vai ter esse problema. Mas esse vídeo vai ficar disponível, a gente ainda não sei exatamente quando, acredito que demore ainda mais uma semaninha aí, no site da subseção. Então, as pessoas que não conseguiram entrar, que tiverem contato com as que estão participando, por gentileza, se puderem fazer esse acesso depois, para terem acesso à informação, agradeço. Maravilha, né? A primeira vez, né, estamos testando como que funcionam os equipamentos, né? Ninguém está acostumado com essa tecnologia. Vai ter sucesso. Vai dar sucesso, é mesmo. Inesperado. É o professor Paulo de Tarso Neri e o Augusto Levin, né? Trazendo as multidões para assistir a live. Bom, agora é a palavra do professor Paulo de Tarso Neri, né? O professor Paulo de Tarso Neri é mestre em Direito, procurador do Estado de São Paulo, professor universitário de curso de graduação e pós-graduação. Ele vai falar, dando continuidade ao assunto que o professor Augusto Levin falou, mas é interessante colocar alguns pontos, né? Que a Constituição Federal estabelece no artigo 196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, é mais do que nunca, o Estado é fundamental na situação que nós estamos passando. E todos os serviços públicos só podem ser criados por lei, né? Então, também tem essa questão que deve ser muito preocupante devido à necessidade de criar novos serviços emergenciais, né? Pelo que a gente passa nessa crise inimaginável. Bom, o professor Paulo de Tarso Neri tem a palavra, né? Ele vai falar sobre os contratos administrativos e o Covid-19. Professor Paulo, fique à vontade. Boa noite a todos, boa tarde ou boa noite. Eu saúdo o presidente da OAB São Paulo, Seção Pinheiros, Dr. Paulo Sérgio Uchoa Fagundes. Saúdo os presidentes das comissões presentes, Dr. Leonardo Palazzo, Dr. Rafael Lira e Dr. André Félix, que aqui me convidou. Agradeço muito o convite. Vou fazer uma saudação, espero que não demorada. Eu agradeço também a presença já vi aqui, não sei, eu peço escusas, certamente vou falhar, da professora Mariana Mêncio, da professora Juliana Bastos, do professor Vanderlei Ferreira de Lima, são meus amigos. Eu vi agora, por acaso, o procurador de Estado, Carlos Miyakawa. Sei que nós temos pessoas de fora do Estado, por exemplo, um que já me respondeu é o doutor Fabiane, de Santa Catarina, também agradeço muito a presença. Bom, o seminário, a live, o webinar, é extremamente propícia pelo momento em que nós estamos vivendo, trancafiados em casa. Eu vou falar, não pretendo tratar de todos os aspectos do contrato administrativo, até porque esse tema é um tema espinhoso e ele exige que você faça sempre links, tanto dessa lei 13979, com a lei dos pregões, com a lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, com a Lei da Copa e até com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou tocar em alguns pontos relevantes da Lei 13979 e vou deixar para debates, ou vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem fazer, certamente elas serão bem escutadas e tentarei respondê-las. Eu faço minhas as palavras do professor Augusto. Tenho que começar, porque eu quero ficar no meu tempo, e já passaram quase 2 minutos. Então, vamos lá. Quase toda a licitação e contrato está no artigo 4º. Na verdade, tem o 4A, o 4A, até o 4I dessa lei 13979. Então, eu vou pensar alguns pontos. O primeiro ponto que eu vou pensar é a questão da publicidade, ou seja, publicidade dos contratos administrativos. Eu tenho lá o artigo 4º, parágrafo 2º da lei 13979, que é a lei do Covid, e diz o seguinte:
As contratações ou aquisições realizadas com fulcro nessa lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores. Então, uma leitura apressada desse dispositivo vai me dizer, poxa, a contratação tem que ser rápida, a situação é de calamidade pública, é de emergência declarada pela OMS, portanto, houve um contrato administrativo, basta que ele seja publicado em um site oficial. Eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isto, porque o próprio dispositivo, em primeiro lugar, faz referência à Lei 12.527, ou seja, a Lei do Acesso à Informação. Então, eu preciso, sim, que isso esteja em um site, sim, um site único. Essa é a razão de ser. Cada órgão público não deixa aquela informação sobre um novo contrato administrativo dispersa na internet ou em sites variados na internet, que haja um site único, pelo menos um site por órgão. E a Lei de Acesso à Informação não foi afastada, ao contrário, ela está expressamente prevista. Ou seja, eu tenho tudo que está referido na Lei de Acesso à Informação precisa constar também neste site. O mesmo na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a Lei Complementar 101 também apregou a exigência de publicação em site específico de informações sobre o contrato administrativo. Daí, uma outra pergunta. Além desta publicação do contrato, que tem que obedecer a 13.979, a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal, será que é obrigatória a publicação em diário oficial? Bom, aparentemente não, mas é assim. Por quê? Não houve revogação da Lei 8.666, lá do artigo 21, inciso 1 e inciso 2 da Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações do nosso país. Então, o que acontece? Esse artigo 4º, parágrafo 2º da 13.979, diz apenas como deve ser feita a publicidade via site na internet. Não afasta, portanto, a questão da publicação no Diário Oficial, prevista lá no artigo 21 da Lei 8.666. Depois, no mesmo sentido, um outro tópico, agora, falemos da vigência dos contratos. Então, se eu for lá para a Lei 8.666, ela vai me dizer que os contratos podem vigorar até 60 anos, fora o prazo adicional excepcional. Mas vem esta lei e diz lá no artigo 4º-H que esses contratos vigorarão apenas por 6 meses, passíveis de prorrogações, enquanto durar a pandemia. Ou seja, enquanto isto for necessário. É possível fazer um contrato com base na Lei 13.979, um contrato de 1 ano, um contrato de 2 anos? Resposta, não é possível. Eu vou ter que usar a legislação comum, a lei de pregão, a lei da Copa ou a lei 8.666. Mas é possível, essa é outra pergunta, que esse contrato, o que vai acontecer se esse contrato, esses 6 meses, passarem do limite da pandemia? Então, o contrato foi firmado por 6 meses, passível de prorrogações. Ele é prorrogado. Na primeira prorrogação, depois do primeiro mês de prorrogação, acaba a pandemia. Se acaba a pandemia, como é que funciona? O que acontece? A pergunta que se faz. Esse contrato deixa de vigorar? Imediatamente ele deixa de existir? A resposta está no artigo 8º. Ou seja, a lei ela vigora durante o estado de emergência da Organização Mundial de Saúde. Ok, mas há uma exceção, exceto quanto aos contratos de que trata o 4º-H. Então, se a OMS revoga o estado de emergência, aquele contrato que vigorar, mais 4 meses, portanto, ele vai vigorar por mais esses 4 meses. Bom, portanto, os contratos são prorrogáveis. Outra questão que se coloca é, digamos que a pandemia, ou seja, esse estado de calamidade sanitária da OMS, dure mais de 60 meses. Será que eu posso ter prorrogações, então, ultrapassando os 60 meses, o que é proibido pela Lei 8.666? Ao meu modo de ver, sim. Por quê? Porque o dispositivo, eu falo do 4º-H, não traz nenhuma exceção. Estou falando de uma tragédia, hein? Digamos que a pandemia dure 7 anos, então eu posso ter prorrogações desses contratos. Agora, qualquer contrato
pode ser prorrogável? E se for um contrato de escopo? O contrato de escopo ele vai se diferenciar do contrato de prestação de serviço contínuo por uma razão simples. O contrato de escopo, a prestação é uma só. Se contrata a administração, contrata uma empresa para fornecer, 100 mil máscaras descartáveis. Esse é um contrato de escopo. Ela forneceu as 100 mil máscaras descartáveis, acabou o contrato. Ou um contrato de serviço contínuo. É um contrato de limpeza, é um contrato de fornecimento de medicamento, mas por meses. E aí, ou de oxigênio, por meses, galões, bujões de oxigênio. E aí, esse contrato qual desses contratos pode ser prorrogado? A resposta é, se o contrato é de serviço contínuo, o contrato de limpeza, por exemplo, ele pode ser prorrogado, sim. Se o contrato não é de serviço contínuo, é de escopo, no momento em que a prestação é realizada, isto é, no momento em que aquelas máscaras compradas, as 100 mil máscaras, são entregues e o valor é pago, o contrato se extingue. É possível prorrogar esse contrato? Não, esse contrato é de escopo. Então, o que pode ser feito numa situação dessa? Bom, nós precisamos de uma nova licitação, ou da dispensa da licitação, ou, então, a possibilidade, se o valor não for superior ao valor do convite, até a compra por cartão corporativo. Mas são as três hipóteses que ali o professor Augusto analisou muito bem. Não me cabe aqui entrar com vigor nesses temas. Depois, algo interessante. Eu vou lá para a lei com relação a reajuste de preço. Pode haver reajuste de preço nesses contratos administrativos firmados com base na Lei 13.979? Aí, a lei não fala em reajustamento. Se eu não falo em reajustamento, eu vou ter que aplicar a Lei 10.192 de 2001, que é uma das leis que complementa o Plano Real. Esta lei, ela proíbe expressamente lá no artigo 2º, reajuste de contratos administrativos que tenham menos de 1 ano. E esses contratos aqui têm menos de 6 meses. Então, é possível, sim, haver um reajustamento, óbvio, na segunda prorrogação, ou seja, após 1 ano de contrato, e não antes de 1 ano de contrato, salvo o que você chama de readequação econômico-financeira. Então, esse é um ponto relevante. Outro ponto importante, que eu vou chamar a atenção, a Lei 8.666, ela estabeleceu algo bem interessante lá no artigo 65, parágrafo 1º. O que ela estabelece? Em relação aos acréscimos e às supressões. Qual é a regra da Lei Geral de Licitação? A administração faz um contrato com uma empresa ou com alguém. Ela pode aditar sozinha 25% desse contrato para mais ou para menos. Isto é, ela resolveu um fornecimento, contratar uma empresa para fornecer, sei lá, gás, oxigênio, bujão de oxigênio. Ela pode falar, eu não quero receber só o que foi contratado, sei lá, 100 mil litros, eu quero 125 mil litros. Ok, ela pode fazer isso. E pode para menos mesmo. Ela pode falar, não quero receber mais 100 mil, eu quero receber 75 mil litros. Essa é a regra da Lei Geral de Licitação, da Lei 8.666. Olha que interessante que fala o artigo 4º, inciso 1, da 13.979. Ele permite que o contrato, tem que estar no contrato, haja o que nós falamos de um aumento de 50%. Ou seja, um acréscimo ou uma supressão de 50%, quando a Lei Geral de Licitação fala apenas em 25%. Essa lei é temporária, portanto, isso é possível. É uma diferença ali sutil, mas muito importante. Quando eu falo da Lei Geral de Licitação, isto é unilateral, não depende da empresa contratada. A contratada é obrigada a aguentar os 25% a mais ou os 25% a menos. Aqui não. A previsão de supressão ou de aumento de 25%, de 50%, melhor dizendo, tem que estar previsto no contrato, portanto, tem que estar previsto também no edital, no termo de referência ou no projeto, o chamado projeto base. Bom,
A aquisição de equipamentos usados. Esse é um tema absolutamente interessante, o artigo 4º, inciso A. Pela primeira vez, uma legislação geral, mas é temporária, tem falado a possibilidade da administração adquirir equipamentos usados. Isto é absolutamente possível, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Primeiro ponto, nós vamos ter licitação neste caso? Eu entendo que não, por duas razões. Primeira razão é uma razão de interpretação sistemática da norma. Isso está no artigo 4º-A. Ele faz referência ao artigo 4º, especialmente, se eu não está dizendo, ao 4º caput. Portanto, aí eu estou falando em o que vem acima, estou falando em contratação direta. Mas eu defendo da impossibilidade de licitação por uma outra razão. É uma razão de impossibilidade de competição. Como é que eu vou comparar um aparelho de ultrassonografia que tem 3 anos e o aparelho tem 4, um que tem 5, um que tem 6 ou um que tem 8? Portanto, aí para mim, se não se trata nem de dispensa, aí se trata de talvez um caso de inexigibilidade de licitação. De qualquer forma, é uma mudança muito grande a possibilidade de contratação, de compra de equipamentos chamados são equipamentos usados. Saio do contrato administrativo tem um pouquinho de tempo, não muito, aqueles que são firmados com base na Lei 13.979. Vamos pensar o seguinte, contratos administrativos, por outro lado, já existem e que podem ser afetados pela pandemia e que podem sofrer consequências em virtude dessa situação de calamidade sanitária. Então, primeiro ponto, contratos administrativos em execução. Pensem em uma parceria público-privada ou pensem em um contrato de concessão. Pensem no seguinte, rodovia Presidente Dutra. Ela foi dada em concessão. Eu tenho uma concessionária, não é nem uma PPP. Se eu tenho uma concessionária, será que essa concessionária pode ter problema de número de veículos? Pode ter diminuído o número de veículos? Provavelmente, sim. Pode ser que algumas cidades tenham fechado a entrada, isso atrapalhou o fluxo à rodovia? Provavelmente, sim. Pode ser que alguns funcionários tiveram que ser colocados em casa porque pertenciam ao grupo de risco? Provavelmente, sim. Então, eu tive uma mudança na equação econômico-financeira do contrato. O que é a equação econômico-financeira do contrato? É uma relação de fato entre o quê? Os encargos impostos ao contratado e a remuneração que ele recebe. Não é o fato de uma situação pessoal, dele ter tido lucro ou dele ter tido lucro ou prejuízo. É uma situação que se mudou, que se alterou. É um conjunto fático que se alterou de lá para cá. Então, aí eu posso falar em caso for de força maior, posso falar em fato do príncipe, posso falar em teoria da imprevisibilidade. O professor Marçal, por exemplo, prefere a teoria da imprevisibilidade, ou imprevisão. Mas isto quando eu falo no artigo 65, ele não diferencia, ele coloca todos na mesma caixa, passíveis de permitir a readequação econômico-financeira. Então, ali eu falo, pensem nesse ponto. Será que, quando você fala numa PPP, uma concessionária, há o que se chama de matriz de risco. Você faz o contrato, você estabelece certos riscos ao Estado, certos riscos à contratada. E, normalmente, esses riscos eles são divididos de acordo com a possibilidade de absorvê-los. Então, se eu tenho dificuldade em absorção desses riscos por parte da contratada, esses riscos são do Estado. Então, normalmente, caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão. Aliás, neste mesmo caminho, eu estava lendo um artigo do Valor Econômico dessa semana, o secretário da Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura
anunciou dois pontos em relação a aeroportos. Os aeroportos são alguns concessão, outros parcerias público-privadas. Primeiro ponto importante, a outorga, o valor da outorga, o valor que eles pagaram, muitas outorgas vêm agora em abril, maio e junho, todas por uma medida provisória passaram para dezembro. Segundo, o governo federal reconheceu que nós estamos diante de uma situação de força maior e, portanto, diante dessa situação de força maior, é absolutamente possível o que nós chamamos de a renegociação dos contratos. Então, o Departamento de Infraestrutura, junto com a agência que isto regula, com a Agência Nacional de Aviação Civil, eles pretendem que estender este contrato é uma das formas de você readequar a equação econômico-financeira. Por último ponto, antes de eu devolver a palavra ao doutor André, eu vou lembrar, eu volto para a Lei 8666, o que é cruel em excesso. Eu vou lá para a Lei 8666, ela permite o que nós chamamos de rescisão ou suspensão dos contratos. Ou seja, no caso de suspensão, até 120 dias. Mais de 120 dias se permite a própria rescisão por parte do contratante. Mas quando eu estou falando em rescisão, quando deve a administração rescindir o contrato? Mas é muito simples. Existem alguns serviços que os terceirizados não estão prestando. Então, é um serviço que ele presta. Você tem um contrato de terceirização de recepção. Poxa, mas não tem mais atendimento presencial neste momento. Então, ou você suspende o contrato, ou a medição vai ser zero. Não há como fazer este pagamento. Então, essa é uma outra saída, agora voltando para a Lei 8666 de 93. Doutor André, eu agradeço muito, volto as palavras ao senhor, agradeço muito ao convite, estourei um pouquinho meu tempo, mas pouquinho, 20 minutos, estou pronto para os debates e agradeço também especialmente a quem me ouve. Bom, professor Nery, parabéns aí pelas palavras, né, pelas colocações. O assunto é novo, né? Nós temos medidas novas de contratação, né? Temos a requisição, temos novas hipóteses de licitação, conforme foi falado pelo professor Augusto, o pregão express, mudança nos contratos administrativos, importação de medicamentos sem registro na Anvisa, que eu acho que é um assunto interessante. Dentro das perguntas que fizeram, mandaram, não sei por que mandam pelo Instagram, mandaram perguntas, né? Mas fizeram a seguinte pergunta. A requisição teve um governador que fez, eu não vou dizer o nome, que fez recentemente. Ele entrou lá e pegou alguns produtos. E foi até massacrado pela mídia. Como que vocês veem a requisição? Não sei se primeiro fala o professor Paulo, depois fala o professor Augusto. Fiquem à vontade. Professor Augusto, por favor. Por favor, eu peço que o professor Paulo de Tarso Nery comece. Por favor, professor, depois eu falo. Bom, a requisição está prevista tanto na Constituição quanto na Lei 13.979. Ela é um caminho, às vezes, necessário. Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula. A requisição não existe só no Brasil. Os Estados Unidos anda requisitando o que não é dele também. Nossos aviões passam por lá e eles requisitam o que está dentro do avião. Nós também não somos bonzinhos. Produtos para exportação foram apreendidos em diversos, especialmente no Galeão e no aeroporto de Cumbica. A Receita Federal está requisitando isso a todo momento. Eu não vejo a requisição como algo intrinsecamente ruim. No entanto, existe um caminho a percorrer. O caminho a percorrer é, primeiro, você verifica se aquele produto existe no mercado nacional, ou aquele maquinário. Se houver, e o preço, obviamente, for um preço de mercado, não for um preço exorbitante, você pode comprar, talvez até com dispensa de licitação. Depois, se você, pela necessidade, pela urgência, se for mais urgente ainda, você compra um cartão corporativo até o valor da carta convite. Agora, por outro lado, quando eu falo na impossibilidade, na urgência urgentíssima, aquele produto é escondido, não existe produto no mercado, como nós estamos com máscaras e respiradores,
a requisição é absolutamente viável. Só que depois eu terei que ter processo administrativo para indenizar. A Constituição é clara, a 13979 repete, para indenizar aquele que teve o produto requisitado. Por favor, professor. Augusto? Parabéns, Paulo de Tarso Neri, fantástica a sua exposição, me deixou pouco para falar. Com relação a esse exemplo, né, que perguntaram de um governador que a gente não sabe qual é, né, mesmo estando no estado de São Paulo, mas eu entendo que, antes de tudo, existe uma legislação nova e tanto governadores quanto prefeitos, o presidente da República, eles precisam tomar um certo cuidado, uma certa cautela, tendo em vista a lei de abuso de autoridade. Tá? Muitas vezes, a requisição, se não houver, ela precisa do quê? De um timing certo. Você precisa de razoabilidade e de proporcionalidade. Aconteceu em outros países, sim. Como o professor Paulo de Tarso Neri disse, os Estados Unidos pegando até aquilo que não são deles. Né? Eu entendo que é situação de pirataria mesmo, e foi colocado pela mídia e com razão. O Brasil tem feito isso? Tem. E eu acho que o Brasil ele não fez no timing certo, tá, Paulo de Tarso Neri? Eu não sei a situação dos hospitais, mas de cara, entrando numa fábrica de uma grande empresa no interior do estado de São Paulo, e já fazendo isso no começo da pandemia, eu acho um pouco excessivo. Claro que existe toda uma circunstância de análise, né, fática que precisa ser feito, e nesse aspecto, mesmo, volta ao ponto, mesmo sendo dispensa de licitação, que fique muito claro o motivo, a questão da transparência, o acesso aos sites. Concordo plenamente com o professor Paulo de Tarso Neri na necessidade de publicação, a maior publicidade possível, porque a lei de acesso à informação, ela só veio o quê? Incrementar a publicidade. Então, a requisição administrativa existe, está no 25 da Constituição, na lei 13.979, só que deve ser usado o quê? Com moderação, sem usar demais o quê? A supremacia do Estado sobre o particular. Moderação, ponderação. Eu vou aproveitar e vou jogar uma provocação para a professora Mariana Mendes. Eu perguntei para ela semana passada, ou a semana retrasada, é a grande dúvida sobre requisição. Em relação à saúde, prestação de serviço público de saúde é competência comum, portanto, da União, do Estado, do município e do Distrito Federal. E os três podem requisitar. Se os três podem requisitar, no caso de requisição dos três, qual requisição deve prevalecer? Ao meu modo de ver, deve prevalecer a da União, porque é a União quem faz. Daí eu vou ter que sair um pouco da Constituição, das leis que tratam do assunto, e a ela cabe a coordenação do serviço público de saúde. Até porque medicamentos caros são entregues pela União. A provocação é para todo mundo. Na verdade, a professora Mariana Mendes eu citei porque eu perguntei isso a ela há algum tempo, acho que a semana passada ou a semana retrasada. A pergunta está aberta. Bom, se ela quiser responder, ela fica aberta para ela, obviamente que sim. Acho que ela não conseguiu. Paulo, você está me ouvindo? Opa, como ouço. Oi, tudo bem, Paulo? Tudo bem, gente? Prazer. Eu estava aqui um pouco escondidinha, era para prestigiá-lo, mas enfim, obrigada pela palavra. Prazer em conhecê-lo, estou gostando bastante do evento. Em especial, parabenizar meu amigo Paulo também. Somos colegas, somos amigos aqui de docência, e quando eu passei lá pela FMU. Bom, só para não fazer muita demora nesse debate, na questão que o Paulo colocou, eu também concordo com ele. Dentro da questão das competências comuns, de que você tem do ponto de vista da saúde, a minha área, eu trabalho muito com direito urbanístico, planejamento, então nós estamos fazendo mais ou menos o mesmo raciocínio nesse ponto, com exceção de, não tratando aqui de fechamento de comércio, nada disso, mas dentro desse ponto de ponderação dos interesses, eu tenho a mesma colocação do professor Paulo. Nesse caso, não há que se falar em hierarquia, porque a gente está no âmbito da federação,
mas no sentido de coordenar as várias formas de política, você tem uma abrangência nacional, depois regional, do ponto de vista do Estado, e aí dos municípios. Então, eu tendo a concordar com ele também nesse sentido. Não sei qual a opinião dos demais. Tá sem som, Augusto. Tá liberado aí também, mas ainda você precisa liberar o seu. Agora sim. Tá certo? Agora entrou. Então, eu também fico com dúvida e eu acho que tudo que nós estudamos, como hoje em dia a gente vive num sistema, na nossa época era direito romano-germânico, é o que está na lei, está fácil. Hoje em dia a gente vive um sistema que parece por aglutinação com o common law. E muitas vezes vem o TJ, o STF, cada um o STJ e dá uma decisão diferente. E essa última decisão do STF, determinando que a competência, principalmente para a decretação de estado de emergência, está na mão dos entes abaixo não, né? É uma situação ruim, mas dos estados, municípios e do Distrito Federal, e principalmente dos estados, talvez esse interesse de requisição, o STF, em algum momento, julgue de forma diferente, até porque, se pensarmos, por isso que eu estou falando, é uma provocação, tá bom? É uma provocação. Que as pessoas, né, como diz o CEPAM, elas vivem no município. Será que o gestor local ele não sabe melhor da necessidade? E olha, fica por quem pode meter o pitaco? Estão me ouvindo? Quem pode meter? É o doutor Vanderlei Ferreira de Lima, ele é procurador do Estado e ele é da Comissão de Direito Público, da Advocacia Pública, lá da OAB de Bauru. Ele está aqui, se ele quiser se manifestar, também deve ser aberta a palavra a ele, está por aqui. Aliás, ele até ajudou bastante no começo, o retorno sobre a parte técnica, agradeço aí. Está a palavra liberada, viu, Vanderlei? Consigo vê-lo agora. Pode abrir meu áudio. Tá aí. Pode abrir. Está aberto? Pode falar. Está aberto meu áudio? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos. As palestras aí foram brilhantes, o doutor Augusto, o doutor Paulo de Tarso, meu grande amigo, e realmente essa situação, né, de pandemia nos tem trazido indagações, reflexões. Eu vejo essa decisão do Supremo, né, em que ele deferiu aos municípios, aos estados-membros e aos municípios, essa possibilidade de adotar a sua política de isolamento, de higienização, tirando essa atribuição da União. Eu vejo a situação atual como algo muito grande, algo mundial. Então, eu pactuo com a ideia de que as ações têm que ser adotadas de modo geral, né? E tem que ser adotada pela União, no caso aí de uma requisição. Então, eu penso que a União poderia adotar esse tipo de requisição administrativa desse tipo de equipamento. Por quê, pessoal? É certo que o prefeito está no âmbito do município e ele tem conhecimento da situação fática, daquilo que acontece no seu município. Todavia, por questões políticas, nós poderíamos aí desencadear uma corrida desnecessária em requisições. Isso talvez até atingindo o direito à saúde, direito à vida de pessoas que se situam em outro município, em outro estado. E aí eu deixo para vocês, onde é que ficaria a solidariedade do brasileiro, né? Então eu penso que talvez aí um administrador mais consciente, mais coerente de âmbito nacional poderia coordenar melhor essas ações, tá? Então, eu penso dessa forma, tá? São 5.500 municípios na União, e cada um deles adotando uma postura, e muitas das vezes uma postura política, né? Só saindo um pouquinho do nosso assunto, aqui discutido, a questão da reforma da Previdência, que eu, particularmente, entendi que era algo necessário, mas a União se limitou, por uma questão política, de fazer a reforma da Previdência no âmbito da União. Agora, vocês imaginem
7 membros da federação, Estado e Distrito Federal, mas mais de 5.500 municípios, cada um tendo a sua reforma da Previdência. Olha o embaraço legislativo que nós provavelmente vamos nos deparar. Então, trazendo para esse assunto aqui, a questão da requisição, eu acho que tem, na minha ótica, alguém que tem que coordenar essa ação de requisição, porque a gente sabe que as decisões são tomadas aí, muitas das vezes, levando em consideração o aspecto político e não o aspecto aí que vocês já disseram, a questão da necessidade, discricionariedade, oportunidade. Então, eu vejo um pouquinho de risco na decisão do Supremo e essa questão do município, né? Mas bem lembrado aí pela colega administrativista que disse, olha, nós vivemos numa federação, né? Mas a pandemia é algo de âmbito nacional. Eu poderia simplesmente dizer, olha, alta complexidade, a requisição é da União, média complexidade do Estado, baixa complexidade do município. Mas é uma pandemia que não é tão simples assim. Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado pela palavra, meu colega, os colegas organizadores, né, aqui do evento, os meus amigos da OAB, né, embora eu seja procurador do Estado, me considero advogado da área pública e atuo bastante aqui com os meus colegas, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Doutor André, Rafael. doutor André, Rafael. doutor André, seria bom, Rafael, doutor André, que a doutora Juliana Ribeiro Bastos, que está aí, ela é professora da PUC, examinadora constitucionalista, que ela se manifestasse também. Professora Juliana Ribeiro, o Bastos eu acho que não está constando, é Juliana Ribeiro. Juliana Ribeiro, só. Ela é o J. E aí, com essa consulta oficializada na mão, que a sua área pode ser compensada, ou o que eles forem falar lá, aí com isso na mão, aí é boa, porque aí você fica pronto para quê? É o marido dela. Lá, Paulo, é o Zeca. Não deixa, volta, doutora. Olha, tem uma área aqui que está... Eu acho que... Juliana, você está aí? Doutora André, então volte, depois você vai... A doutora Juliana, a professora Juliana. Doutor Rafael, nós temos quanto tempo? Dá para fazer mais uma ou duas perguntas? Você que manda. Então, vou fazer uma pergunta aqui para todos os responsáveis, né? Até para o professor Vanderlei, a professora Mariana, né, que contribuíram muito aí com a live, com grandes esclarecimentos. Foi recentemente editada uma lei, deixa eu até pegar aqui, estava aberta e acabei fechando, de 23 de abril de 2020, proibindo a exportação de medicamentos e insumos para a saúde, para fins de defender, né, o Brasil combater a epidemia. O que vocês acham dessa lei? É a Lei 13.993, de 23 de abril de 2020, que proibiu exportação de produtos médicos, hospitalares e os de higiene essenciais ao combate à epidemia no Brasil. Tem o Brasil competência, né? O Poder Legislativo tem competência para editar uma lei impedindo a livre iniciativa? No caso da exportação? Posso responder? Augusto? 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 Deixa eu ver se ele está. Pode falar, Nery. Pode Pode falar. responder, por favor. Pode começar. Tá bom. Vamos lá. É muito interessante, André. No momento do desespero, o que eu percebo? O desespero e os atos normativos vão saindo a esmo. Só que as pessoas esquecem da Constituição Federal. Do meu ponto de vista, a gente tem a ordem econômica no artigo 170, a Constituição é cidadã, mas ela se prima pela iniciativa privada, e simplesmente proibir a exportação, eu entendo que a lei foi excessiva. Ela poderia restringir, e ela tem mecanismos, André, inclusive de cunho tributário quanto a isso. Num primeiro momento, não pode exportar, né? Em tese, não existe imposto. Eu entendo que existiria uma possibilidade de outros mecanismos que restringissem mais, porque, ao mesmo tempo, a administração pública
ela não se colocou à disposição para comprar todos esses bens. Daí a gente entra no quê? Numa situação de desapropriação, que você paga antes com o processo. É possível? Não. Requisição administrativa. Mas simplesmente proibir a exportação, eu acho que é excessivo. Perfeito. Mais alguém quer falar sobre o tema? Na verdade, a minha tendência é falar pela constitucionalidade e fazer uma ponderação tanto dos princípios do artigo 170 com o artigo 196 e 198. E com a dignidade da pessoa humana. Mas o argumento do professor Augusto em relação à desapropriação, eu acho, ou a administração se propõe a comprar, o que ela não pode é impedir que se venda e não ficar com o produto. Esse argumento, ao meu modo de ver, não sei, Mariana, você concorda com isso? Para mim é imbatível. Eu concordo plenamente. Eu gostei exatamente do raciocínio que foi exposto e até pelo estímulo da atividade econômica, porque provavelmente naquele momento de desespero, e vocês estão colocando muito bem, e se a gente for perceber, está tudo nesse sentido, né? O desespero, não, vamos fazer, e aí as pessoas não vão qualificando do ponto de vista jurídico, depois a gente vai correndo atrás. E aí é aquela ideia, bom, se a gente não tem para nós, o mínimo que a gente tem, a gente faz aqui para dar conta da pandemia. Só que, ao mesmo tempo, a gente está buscando tudo de fora. É óbvio que na China, todos os países têm muito mais expertise que nós. Mas se, eventualmente, a gente conseguir, não sei se vocês estão acompanhando, mas nós temos aqui, um exemplo bem hipotético, mas está acontecendo por universidades públicas como a USP, Politécnica, que conseguiu viabilizar por um projeto, um ventilador, né, para facilitar a respiração e que pode vir a ser comercializado agora mediante autorização da Anvisa. Suponhamos, isso vai dar uma demanda enorme, mas que eles têm uma superprodução legal. E se a gente conseguir ajudar outros países dentro da própria cooperação, não seria uma viabilidade até do ponto de vista econômico para alguns setores? É uma ideia que eu estou lançando, por exemplo, tá? E aí, corroborando tudo que vocês têm dito. Aí vem a União e por essa legislação vai impedir, etc. Isso é uma questão para se pensar. E só para a gente poder complementar a questão, que eu acho que o professor Augusto provocou muito bem, dentro da ideia da requisição, eu concordo com essa ponderação, porque aí você tem um nível mais macro dentro de você olhar a política do ponto de vista qual a localidade que está precisando mais de certo insumo para requisitar ou não. Agora, por um outro lado, na questão dos locais, das prefeituras, dos estados que estão enfrentando o problema de controle da curva, da sua capacidade do sistema de saúde, e aí como olhar a federação dentro da decisão do Supremo. De outro lado, eu também tenho algumas questões que eu me coloco em dúvida, porque eu não tenho uma resposta totalmente fixa nesse sentido. Porque se a gente for olhar do ponto de vista da política do município e do estado, que é o que está acontecendo, e se ele pensar até em termos de uma região metropolitana, a nossa região metropolitana é o centro da pandemia. Se a gente começa a abrir demais, como que a gente vai articular essas relações? Aí está tendo já a discussão muito importante de que cidades com uma baixíssima estrutura de hospital vão precisar de uma outra ao lado maior. Aí vem o Estado para coordenar isso. E aí, como que a gente vai fazer essas ações? Será que nesse ponto de vista da restrição do comércio, do isolamento, exatamente a provocação que o Augusto colocou, de fato essa decisão, não olhar sempre de um lado você tem o macro, mas nesse ponto do interesse local ou do regional, para o aumento da curva e da capacidade de saúde, de fato é um argumento que me seduz. E eu estou pensando muito até em estruturar isso em termos de política metropolitana. Não no sentido da gente saber que a metrópole, a gente sabe que ela não tem autonomia política, etc., mas de conjugar, digamos, a gente tem em São Paulo várias regiões metropolitanas que deveriam dialogar entre si, porque o problema ganha essa matriz. E aí a gente vai levar até um conflito federativo, de repente, se a questão vai ficar de uma maneira imponderável. Outro estado vai poder utilizar os seus hospitais. Certo estado não está com uma curva muito alta, então eu posso pegar pacientes de um estado mais próximo. Quer dizer, a gente também vai enfrentar esse tipo de situação, que é um pouco diferente do lado da requisição. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de estabelecer uma regra matriz em todas as situações federativas. Não é que estou analisando caso a caso, por favor, aqui é porque é uma situação muito excepcional que a gente está vivendo.
mas eu tendo também a concordar em alguma medida, dependendo do interesse que está em jogo, ainda que seja competência comum, com a provocação do professor Augusto. Não sei se vocês me compreenderam, mas são as divagações que eu tenho tido nesses momentos. Obrigada pela oportunidade, eu nem sou do evento e agradeço, Paulo, por me ouvir. Doutor, obrigado. Doutor André e doutor Rafael, doutor Vanderlei Lima está pedindo a palavra. Eu já ia interromper para avisar. Falei para ele que era palestrante. Ok. Pessoal, mais uma vez vou usar da palavra. O Paulo, meu colega, meu estimado amigo, provocou, né? Então agora eu vou utilizar. Esse tema, né? Se a União poderia proibir essa exportação do equipamento, foi citado a lei 13.000 alguma coisa, eu confesso que tentei anotar rápido aqui, mas não consegui. E nesse aspecto, eu pactuo com a tese do meu colega Paulo, né? Então, a gente tem essa visão aí de Estado, né? A gente tem que tomar cuidado que o Estado ele é visto, às vezes, como um grande vilão na vida das pessoas. E, na realidade, não é bem isso, né? É a sociedade vista coletivamente. Então, nós temos uma necessidade em termos de Brasil. E vendo a questão do meu colega, eu acho que foi o Augusto que disse, o doutor Augusto, sobre a questão um dos princípios da economia é a prevalência da iniciativa privada. Todavia, eu vejo aqui no artigo 173 da Constituição Federal, né, que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessárias aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, será que não era o caso de nós fazermos uma interpretação sistemática de todo o sistema legislativo? Nós temos aqui no Brasil um interesse relevante e coletivo, que é cuidar da saúde do brasileiro. Então, eu fazendo essa interpretação sistemática, eu veria como constitucional evitar a exportação desse produto de extrema necessidade aqui no Brasil. Tá? É isso. Apimentar a discussão. Assim que é bom o debate, né, com várias opiniões até divergentes, que enriquece, né, o campo da reflexão, que é o mais importante, que é um assunto novo, né? Ninguém se deparou com isso. É importante. Bom, uma outra questão que trouxeram... Eu ia falar, se manifesta aqui pelo chat que eu abro, que o Dr. André vai chamando aí, caso alguém queira mais participar, claro. As pessoas precisam manifestar interesse em querer participar e ficam mandando só pergunta no privado e não mandam perguntas no chat ou manifestando interesse em querer participar também. Eu acho que a questão prática agora, né, que enriquece mais o debate, né, o assunto. Uma questão interessante, né, que foi até trazido pelo Augusto, perguntaram, qual é a definição de empresa inidônea passível de contratação emergencial do Covid-19 à luz da Lei 13.979? Qual que é o critério para falar, não, essa empresa é inidônea, mas ela pode ser contratada numa questão de emergência aqui do Covid-19? Bom, à vontade. Vou responder. Doutor André, responderei essa questão, mas retornando à provocação do doutor Vanderlei, e parabéns a todos os envolvidos, o debate ele está muito enriquecedor. Só que, assim, o 173 da Constituição, ele fala situações de ressalva da Constituição, do Estado interferir, né, na iniciativa privada. A situação é de exceção? É de exceção. E como que a gente pode interpretar também? Atividade essencial? Será que produzir máscaras e respiradores vem a fazer parte de atividade essencial? Eu tenho minhas dúvidas, tá? A minha atividade essencial é transporte, olha que o governo já fez concessão de tudo, tá? De muita coisa importante, mais do que nunca, não usa nem licitação e contrata várias OS na área de saúde. Eu acho que o mundo não será mais o mesmo, tá, doutor Vanderlei? E mudaremos muito. Nesse aspecto, até qual ente da federação, quem tem capacidade e possibilidade, eu acho que tudo depende do momento, tá? Isso eu estou falando para a doutora Mariana, por exemplo. Será que é justo um outro Estado ou a União? Porque a União faz política também, tá? Não é só o ente local. A União, por exemplo,
ainda mais no atual momento, e por isso essa decisão do STF, a União pensa assim, vou mandar esse respirador para um determinado estado, só que para esse outro, está precisando mais? Só que eu não vou encaminhar, não. E aí, como é que fica essa situação? Sendo que muitas vezes você tem ali embaixo. Por isso que o STF ele tem entrado em praticamente todas. Agora, voltando, né, com relação... E daí a gente tem a ONU também, a ONU não faz nada, a possibilidade de veto dos membros de Conselho de Segurança permitiram até essa situação de pirataria, a gente foge dos entes da federação, a gente entra numa questão de soberania internacional e, claro, se vê um discurso da OMS, da ONU, mas ninguém resolve nada também. Então a gente está voltando numa situação que fica muito evidente a fragilidade da própria ONU e a solidariedade que está no artigo 3º da Constituição, muito difícil, tá? E isso é inerente do ser humano. E com relação à empresa inidônea, André, vamos lá. Ó, o artigo 4º, vou até falar para você aqui, F, ele fala da possibilidade do quê? De se dispensar a regularidade fiscal e trabalhista. Isso eu acho bem interessante e já facilita muito. A empresa inidônea, só lembrando que é uma situação igual inexigibilidade, não tem ninguém, só aquela empresa fornece determinado bem ou serviço. E para contratá-la, eu entendo que ela pode estar com um cadastro ruim. Pela lei de improbidade administrativa, ela está proibida de contratar. Ela pode estar na lista negra de órgãos administrativos. Ela pode estar na lista negra dos tribunais de contas. Eu acho que a legislação ela não determinou se é esse ou aquele. Eu entendo que são todos. Tá? Se a empresa estiver numa dessas listas de inidoneidade, mas ela sendo a única fornecedora, eu não vejo outra saída e eu vejo, até pela própria legislação que assim o permite, que ela seja contratada. Mais alguém quer falar sobre o assunto? Alguém queria se manifestar? Bom, então vou fazer mais uma provocação aqui. Um tema que foi trazido pelo professor Paulo Neri, né, que fizeram uns questionamentos. Que hoje em dia, né, a maioria das empresas estão quebradas. Ninguém tem capital de giro, ninguém tem receita. Então, em razão da pandemia, vão faltar vários insumos para a produção de bens ao combate do coronavírus. As empresas não têm como produzir esses insumos faltantes. Pode o Estado antecipar o valor antes de comprar o produto, antes de comprar o bem, antes de comprar o insumo necessário, antes de comprar o remédio, no caso, o medicamento, antecipar o pagamento ao fornecedor? Bom, é para mim a pergunta, André? É para mim a pergunta? Você que tocou nesse tema, eu acho que você podia começar respondendo essa pergunta. Antes de falar sobre isso, eu vou só, no caminho aí do doutor Augusto, o artigo 4º, parágrafo 3º, quando fala da contratação do inidôneo, agora a minha pergunta, que aliás eu não sei responder, essa pergunta é da professora Cristiane Stroppa, não é minha, e ela também não respondeu. Se nós tivermos 3 empresas inidôneas, só as 3. Se nós tivermos uma, acho que o professor Augusto tratou com muita propriedade, só tem ela, é inexigível. Mas se nós tivermos 3, como é que fazemos? Ao meu modo de ver, teremos que fazer, se for o caso, se houver tempo, faremos uma licitação, sim. Mas agora, em relação à pergunta que me foi feita, a antecipação de recebíveis, ou seja, na verdade, para pagar. Quando a administração pode fazer pagamentos antes da prestação de serviço ou antes da entrega do material? A resposta é, não pode, porque o artigo 65, inciso 2, a linha C, é extremamente claro em relação a isto. Mas, ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas da União tem admitido que, em alguns casos, o pagamento seja anterior. Por que isso? Com base no quê? Com base no artigo 15. O artigo 15 da Lei 866, sempre esses dispositivos, em que diz que, sempre que possível, as condições de aquisição e pagamento
da administração pública serão semelhantes à do setor privado. Então, por exemplo, um caso típico. Você primeiro paga o prêmio do seguro e depois, eventualmente, recebe a indenização pelo sinistro. Só faltava essa. Só pago depois que eu receber a indenização pelo sinistro. É o que eu gostaria de fazer para mim. Mas não se faz nem para mim, nem para ninguém, nem para a administração pública. Outros casos que a administração, o TCU tem admitido pagamento anterior, é quando, exatamente com base nesse 15, inciso 3 da Lei 8666, casos em que o mercado costuma pagar antes. Por exemplo, fabricação de helicóptero, fabricação de avião. A Embraer não faz avião, ela recebe uma encomenda, mas uma parte ela recebe antes. Isso não é só o Brasil, isso é um costume internacional. Porque um avião custa 50 milhões, custa 200 milhões, custa muito dinheiro. Então, nesses casos, o TCU tem admitido que se faça o pagamento antes da prestação de serviço ou da entrega do objeto. Isso tem que ser algo extremamente excepcional. Imaginando a seguinte situação. Você tem uma fábrica de respiradores. A fábrica tem uma capacidade para produzir 500 respiradores por mês. Nós temos todo o interesse que ela produza 1000 respiradores. Só que nós queremos contratar desta fábrica a entrega de 5.000 respiradores. E aí, a fábrica precisa fazer um grande investimento para poder aumentar o seu parque industrial. Tem que contratar gente, tem que comprar maquinário ou algo do tipo. Tem que formar gente. Neste caso, ao meu modo de ver, aliás, o professor Marçal vai exatamente por esse caminho, embora não cite esse exemplo, é possível, sim, se fazer a antecipação do dinheiro. Com base no 15, inciso 3 da Lei 8666. Mas percebam, a minha interpretação é extremamente, só para o caso concreto, só para uma situação muito específica. Como regra geral, você aplica o 65, se proíbe pagamento antecipado. É isso aí, doutora. Minha posição. Posso falar, André? Por favor, rapidinho? Pode falar para encerrar e a gente finaliza. Tá bom. Genial. O professor Paulo de Tarso Neri pensou no artigo 15, terceiro. E uma pena que a legislação foi omissa nesse ponto. Porque dentro do direito internacional, a China principalmente está exigindo o quê? Antecipação de pagamento. E o máximo que eu vejo disso é o artigo 6º-A da lei que estamos debatendo, a 13.979, que fala de pagamento com cartão de pagamento do próprio governo. Né? É o mais próximo. Porque essa situação... O limite de convite. E o limite do convite, o que não resolve o problema. Não. E é só isso. Beleza. Doutor Rafael, a palavra é sua. Agradeço, doutor André. Eu tenho 2 recadinhos aqui, antes do encerramento. Como eu falei, essa é a segunda live de uma série que a gente programou na subseção, todas relacionadas ao Covid. Então, eu deixo aqui um convite, 2, na verdade, para uma que vai ter amanhã e outra que vai ter na quarta-feira. A de amanhã, o título é Desafios à frente da gestão pública em tempos de Covid. E o palestrante vai ser o prefeito regional de Pinheiros, o doutor Acácio Miranda. Também grande palestrante e grande amigo. Exatamente. Às 17h30 também, esse é o horário regra da nossa live, sessões poucas vão ter. E na quarta-feira, impactos da pandemia de Covid sobre os direitos das pessoas vulneráveis na família. A palestrante é a professora Maici Colombo e a moderadora vai ser a presidente da Comissão de Direito Civil, doutora Viviane Limonge. Então, essas são as lives dessa semana, a gente vai divulgar as outras mais para o final. Seria um grande prazer se puderem participar ou, eventualmente, divulgar. Os links e os banners estão no nosso Instagram. Quem não seguir também fica o convite, porque a gente tem se comunicado bastante por ali, @OABPinheiros, tá bom? Então, André, agradeço bastante, agradeço também aos palestrantes, a palavra é sua. Eu que agradeço a atenção,
doutor Rafael Lira, obrigado por tudo, obrigado aos palestrantes, obrigado aos participantes, né, os que incrementaram muito, enriqueceram o debate. Eu acho que esse aí é o caminho. Vamos promover mais lives aí durante o mês, né? Infelizmente, né, o único jeito de se comunicar, né, devido a esse isolamento social. Vamos promover mais. E muito obrigado mais uma vez ao AB Pinheiro, o presidente, né, Paulo Sérgio, e o presidente da comissão de eventos, doutor Rafael Lira. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Vou encerrar aqui, então. Obrigado. Boa noite.